Oi! Hoje é a resenha do conto Dois Tempos, de Milton Ratum, do seu livro A Cidade Ilhada, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Eu tinha uns 14 anos e morava na casa de meu tio. Gostava dele, um solteirão estabanado que me levava para Curicar, no Paraná do Cabinche. Com ele, fui pela primeira vez ao Varandas da Eva e a outros balneários noturnos. Não se zangava quando me via sem farda, gazeteando aulas, mas nas noites de esbórnia no quarto dele, quando me surpreendia de olho na fechadura, tio Ram me expulsava aos gritos. No dia seguinte, ele me dava um tapa no meu ombro, ia sem jeito, ia embora. Esse é um trecho ali do começo de Dois Tempos, de Milton Ratum, que conta a história deste garoto que na verdade já cresceu, já passou muitos anos, e então ele retorna à sua cidade natal, Manaus, para justamente ir visitar o seu tio Ram, tio Ranulfo. Só que quando ele chega lá, ele encontra a casa fechada, até estranha, pensa que ele está viajando. Então ele resolve se hospedar num hotelzinho ali por perto. E para passar o tempo, resolve andar pelas ruas. Enquanto ele caminha, ele começa a ter lembranças do passado, quando ele era jovem, lá nos seus 14 anos, e também do seu tio Han. Justamente numa ocasião onde ele andava muito quieto, desanimado da vida, e o tio, claro, percebeu e resolveu dar uma força para o sobrinho. Foi o que ele fez? Ele indicou para o garoto aulas de canto com uma professora de piano chamada Tarazipula Steinway. Mas eu paro de contar a história por aí, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do conto. Assim que a gente começa a leitura, já percebe uma típica característica aqui dos contos do Milton Ratum, pelo menos aqui nesse livro: o saudosismo. Aquela boa lembrança do tempo vivido, principalmente ali um pouco na adolescência, que é o caso aqui desse personagem, né? Ele relembra coisas lá por volta dos seus 14 anos. Claro, ele já conta isso muito mais velho. E também, sim, isso é típico também do autor. Aliás, a gente já pode até dizer uma coisa, né? Os contos que estão mais nesta linha de saudosismo, lembranças do passado, são os melhores que a gente encontra aqui nesse livro. Já os outros, que fogem um pouco, já tem um personagem maduro o tempo todo, não lembra do passado, fica fazendo reflexões, às vezes não funcionam tão bem. Mas o interessante aqui em Dois Tempos é que quando você lê esse parágrafo que eu li para vocês agora, você percebe que, peraí, tio Han já apareceu num outro conto. E é verdade, foi no primeiro que a gente viu aqui nesse projeto de ler A Cidade Ilhada. Varandas da Eva era o título lá daquele conto. Aliás, Varandas da Eva está citado aqui nesse trecho que eu li também. O balneário noturno. E sim, podemos dizer que o protagonista aqui dessa história é o mesmo que narrou Varandas da Eva também. E é curioso isso, né? A gente pode até pensar, né? Será que esses dois contos, com dois personagens exatamente iguais, fariam parte de um contexto maior? Será que é um romance que não foi realmente desenvolvido e sobrou essas duas partes, depois viraram contos independentes? Pode ser. Isso acontece muito entre os escritores, né? Se escreve algum conto, anos depois escreve outra coisa, e você acaba percebendo que faz parte do mesmo universo os personagens, e depois você até pensa, não, vou parar de publicar contos assim, vou juntar todos esses pedaços e transformar num romance. Muitos romances nascem dessa maneira. Aliás, se você perceber o ritmo narrado tanto em Varandas da Eva quanto em Dois Tempos, é praticamente o mesmo. Sim, eles têm uma grande unidade narrativa. Mas vamos voltar aqui para o texto, que é o que importa. Dois Tempos. Aliás, temos dois personagens muito importantes aqui dentro deste conto. Claro, o tio Han, o tio Ranulfo, e também a professora Tarazipula. Que nome, né? Mas enfim, o que importa é que o narrador da história dá muita importância para os dois personagens. Talvez sim, eles sejam os dois tempos que se refere o título, ou então esse choque lá do passado com o presente. Também pode ser. Mas eu prefiro apostar que sejam mais realmente no peso dos dois personagens para o narrador. E sim, quando o conto começa, ele está totalmente focado no tio Han. Depois, aos poucos, ele vai passando para a professora. Inclusive uma transferência
do gostar ali do garoto. Ele gosta muito do tio e depois ele passa a gostar muito da professora. E aí vai um pequeno spoiler, ele tem uma paixonite por ela. Vai crescendo bem aos poucos. Claro que não é correspondida. Ou melhor, é correspondida de uma certa maneira, mas eu não vou especificar porque seria spoiler demais. É interessante a relação dos dois, o motivo dessa relação dos dois. Há uma notinha de tristeza nessa relação dos dois, da dependência, digamos assim. Por isso que eu não vou dizer. E também é por causa disso que o desfecho da história se valoriza mais ainda. Aliás, o final aqui da história, ele aparece quase de sopetão. Você está acompanhando essas duas lembranças do tio e da professora e de repente, bumba, o narrador volta para o presente e já vem um final bem rápido, seco e doloroso também. E como eu não posso dizer mais quase nada, porque senão estraga muito para vocês, eu tenho que logo dizer que lá, o primeiro conto que faz referência a esse daqui, Varandas da Eva, eu tinha gostado bastante e ainda é um dos meus preferidos até agora desses 8 primeiros que a gente já leu aqui desse livro. Dois Tempos também está quase nessa mesma base, gosto muito, mesmo porque, né, quase uma continuação do outro, ou talvez meio intercalado. Enfim, não importa. Para Dois Tempos de Milton Ratum, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na sexta-feira, mais uma resenha de A Cidade Ilhada de Milton Ratum. Mas antes, na segunda-feira, já temos uma resenha de Primeiras Histórias de Clarice Lispector. Claro, tudo isso no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas aqui também deste projeto. E até mais!